Ai, Tudo bem? veio bem acompanhado hoje, hein? Vim. A melhor companhia de todas. Todas, sempre. Sempre, sua filha. Isso. Eu não sabia que tinha um dia mundial sobre, que eu acabei de ler, Dia Mundial da Saúde Digestiva. Isso. Hoje, inclusive, é o dia do cirurgião e do gastroenterologista, né? Meus parabéns. Então, eles pegaram esse dia, né, para estimular as pessoas a fazerem exames preventivos, como é feito hoje na parte ginecológica, já muito bem feito em outros. Então, incentivar exatamente as pessoas a tomarem condutas alimentares, fazerem alguns exames de acordo com a faixa etária e os sintomas, para prevenirem e tratar as doenças antes que elas apareçam ou compliquem. Quais são os exames preventivos? Os Olha, mais... Assim, eu acho que a comuns. partir dos 45 anos, eu acho que a gente já deve começar a fazer algumas coisas importantes, que são os exames endoscópicos, né? Principalmente a colonoscopia, a gente fazia com mais idade, a partir de 50 anos. A gente abaixou porque a incidência tem aumentado bastante, seja pelo tipo de alimentação, seja pela condição de estresse, seja o tipo de alimento como ele tem sido ofertado para nós. E a gente tem visto que isso tem surtido bastante resultados, porque uma vez que você faz esses exames endoscópicos, você consegue ressecar pólipos, consegue fazer diagnóstico precoce e muitas vezes você chegando antes, você cura o doente. Quando você chega depois, você trata o doente, mas deixa sempre alguma sequela. E tem outros exames, né? Os exames de rotina que tem que ser feitos. Eu acho que, por exemplo, raio-x de tórax tem que ser feito a cada 5 anos, é importante para estudar alguma neoplasia pulmonar. Endoscopia também é uma coisa que é importante. Endoscopia é preventivo? Eu acho que é preventivo. Eu acho que a partir de uma certa idade, dependente se você tem histórico familiar e se você tem ascendência oriental, principalmente, eu acho que é uma das condições. E são sintomas de alarde. Se a pessoa começa a ter dor de estômago com frequência, está usando antiácido com frequência, alguma coisa está errada. Ultrassom é uma coisa que eu devo fazer todos os anos. Eu acho que não só de abdômen, se for homem, próstata, né? E mulher faz a parte ginecológica também. A partir de que idade, ultrassom? Também 35, 40 anos? Eu acho que a partir dos, assim, jovem já, se possível, faça, mas a partir dos 35 anos, eu acho que o ultrassom vai bem, né? Exames de sangue são importantes até para prevenir algumas coisas, né? Todo ano, né? Exame de sangue. Eu acho que dá para fazer bem. Exame cardiológico também, a partir dos 45, eu acho que tem que ser feito aí anualmente, até para descartar algumas outras coisas. E tem outras coisas fora do aparelho digestivo, que é pele, a parte oftalmológica, que também tem que ser feito pelo menos a cada 2 anos. Eu acho que aí, você fazendo essas prevenções, vai bem. Não precisa viver em função disso, mas é bom ir acompanhando como que está o corpo, né, doutor? Sim. Eu vejo gente que simplesmente ignora, não faz nada. Ignora. Porque o corpo é uma máquina, né? A gente cuida bem do carro da gente, a gente cuida bem do nosso computador, a gente cuida bem de tudo, mas a gente come errado, a gente põe combustível errado para dentro, a gente não cuida da carcaça, né? A gente acaba engordando, não faz atividade física. Se enche de... E a parte cerebral, que hoje está muito afetada. Vocês estavam falando até de relações interpessoais, as pessoas estão muito individualizadas, estão muito egoístas. Eu acho que o aparelho celular ajudou muito a praticidade, mas de uma certa maneira criou um matrix, né? Um mundo virtual muito complicado de relacionamentos, né? Então, assim, as pessoas estão vivendo numa fase difícil, então isso afeta, óbvio, né? Até se você parar para pensar, até as doenças de câncer, né? Não tem só fator genético, não tem só fator alimentar, tem os fatores psicossomáticos também. Que quando você não está bem, você começa a baixar a tua imunidade, né? E aí as células de defesa que estão agora nos defendendo contra diversos tumores... Perdem força. Perdem a força e agora... Obviamente, vai aparecer alguma coisa. Então, a gente tem vários mata-burros que a gente fala que não deixa o tumor crescer, né? Se de repente, se eu fumo, se eu bebo, se eu como errado, se eu estou depressivo... Uma pessoa colérica. De repente, passa numa dessas etapas e aparece o tumor. Doutor, muito diagnóstico de famosos e não famosos com relação ao intestino. Muitos problemas. Problemas graves, desde tumores até outros que a gente acha que é corriqueiro, mas eu não acho que é corriqueiro. Demais da conta. Não, aumentou a incidência.
é aquilo que a gente fala, existem os cânceres que são incidentais. De repente eu fumo, eu bebo, eu tenho uma qualidade de vida ruim. Quando eu comparo, por exemplo, as grandes capitais com outros locais, a incidência é diferente pelo estilo de vida. Maior nas grandes cidades. Maior nas grandes cidades. Os familiares, é óbvio que se eu tenho alguém na família que tem, já é um sinal de alarde, e aí eu tenho que começar a correr atrás para fazer investigação. E quando eu tenho os fatores genéticos, esse obrigatoriamente eu tenho que ficar em cima. Mas a incidência maior, eu acho que tem a ver muito com o que a gente fazia, porque antigamente a gente preparava comida em casa, a gente comia comida mais comida da fresca, entre aspas, né? Hoje a gente come muita coisa industrializada, né? E muita coisa com conservante. Então, infelizmente, isso está refletindo no nosso aparelho digestivo. Porque quando começa a acontecer com muita frequência, eu acho que não aconteceu comigo, mas está aqui no meu entorno, então tem a ver comigo, né? Olha, assim, é um indício de alguma coisa. Para você ter uma ideia, as incidências estão muito comuns. Antigamente eu operava muito câncer de estômago. Hoje caiu porque eu trato Helicobacter pylori, eu trato outras causas. O câncer de intestino aumentou porque hoje é a segunda causa. Para homem, por exemplo, depois de outros cânceres, né? O câncer de pulmão, por exemplo, diminuiu porque as pessoas diminuíram o fumo e alguns lugares foram proibidos. Então tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa. Exato. Tem a ver. Então acho que o fazer exercício que a gente fala tanto, tentar se alimentar bem, não precisa virar nenhum monge beneditino, sim, mas sim. assim, ter uma rotina e deixar para fazer alguns abusos, alguma extravagância mais no final de semana. Mas assim, não ter uma vida muito desregrada, porque isso daí vai ser cobrado caro lá na frente. O custo é alto. A gente tem uma arte com alguns balões que tem... Ah lá, tomar leite melhora a dor no estômago. Assim, qualquer coisa que você comer, até uma maçã ou uma fruta, vai melhorar a dor do estômago. A gente tomava muito leite antigamente, era uma característica que a gente usava nos hospitais, que a gente acreditava que isso amenizava a dor. Só que o leite tem gordura e tem proteínas e vai exigir mais produção de ácido, então se eu tenho algum problema isso agrava. Passou a ser mito. Então assim, comer alguma coisinha, eu estou com o estômago estufado, cheio de gás, ou tenho um processo ulceroso, qualquer coisa que eu comer vai melhorar, mas talvez, vou tomar um copinho de leite com um remédio. Pode ser qualquer coisa, não vai fazer muita diferença, né? E se a dor de estômago for frequente ou for intensa, tem que investigar, né? Então, mas o grande problema desse Dia Mundial da Saúde que a gente estava conversando, dos 90% das pessoas que têm problema, 20% procuram um médico. A grande maioria se automedica. Porque eu vou na farmácia, eu compro todos os prazóis da vida, eu tomo antiácido, eu tomo remédios que me ajudam a evitar náusea e acabo não procurando corretamente quem deveria dar a orientação correta. Agora, se ficou uma coisa muito frequente, não está relacionado com abuso, eu estou começando a ficar com uma certa idade, alguma coisa está errada, eu tenho que procurar a pessoa certa. Outra, fala muito comum, molho de tomate, limão, nem pensar. Essas aí são as pegadinhas, né? Molho de tomate feito em casa vai bem, né? Lógico, ele tem a sua própria acidez, e toda a nona italiana sabe como tirar a acidez, né? Aí você pode até pôr leite. Um pouquinho de leite, açúcar. Você dá uma quebrada, exatamente, você dá uma quebrada, mas o de lata, realmente ele é muito... É pior, é muito pior. É muito pior. E aí você percebe que aí você sente depois que você come. E o limão, assim, qualquer fruta cítrica, para quem tem dor de estômago, Vixe. não tem tanto problema, mas o suco é muito concentrado. Então tem muito que falar, eu tomo suco de limão, melhor. Isso melhora muito naqueles pacientes que têm gastrite atrófica, que é uma característica especial do estômago, que a mucosa se retrai por um problema ou de gastrite autoimune, ou porque eu tive Helicobacter pylori, eu não produzo ácido. Então a digestão fica pesada. Aí quando eu tomo essas coisas com ácido, ou com gotinhas de limão, por exemplo... Vai melhor. Aí vai melhor. Então não é para todo mundo. Se eu tiver úlcera e tomar isso, meu Deus, vai Nossa, arde, é como se fosse uma ferida. Agora, o molho de tomate é aquele molho concentrado. Se é só o tomate, que a gente fala o tomate pelado enlatado, tudo bem. O problema é o molho. E aí deixa um pouquinho mais aguado. Então faz um esqueminha na culinária que a gente se vira. A gente já percebe qual é o ponto. O ponto. Próximo balãozinho. Não fique muitas horas sem comer, porque a dor piora. Piora, né? Porque o jejum prolongado, quando a gente começa a sentir dor de estômago que está com fome, é uma parede gástrica roçando na outra, fora a produção de ácido esperando a comida chegar, né? Então hoje tem muita gente que faz jejum intermitente, que isso também tem
causas secundárias. Não tem muito trabalho hoje científico mostrando que isso tem a melhora para o paciente. Ah, é? O jejum intermitente? Eu acho que aumenta a irritabilidade, eu acho que aumenta alguns problemas de hipoglicemia, até o período de adaptação, pioram outras situações orgânicas que antes de a pessoa fazer isso, deveria consultar um médico junto com uma nutricionista, não só a nutricionista, para ver se ele pode fazer isso, porque dizem que aumenta a imunidade, essa situação de estresse. Mas não há literatura que comprove. Não tem nada científico que fala, não, isso realmente é a melhor coisa do mundo, né? Então são tendências que vão aparecendo e vão desaparecendo e vai se passando o tempo. O melhor dos mundos é o quê? Eu comer pequenas porções, né, durante o dia. É interessante, por exemplo, se eu estou num trabalho, eu vou ficar 16 horas sem comer, é um momento que de repente eu saio do trabalho, é um momento que eu tenho um momento de lazer, eu troco informações, eu dou uma andada, é um ócio produtivo. Descansa os olhos. Isso, senão eu vou ficar trabalhando 16 horas, quando eu vou olhar, eu só trabalhei, aí o que seria benéfico acaba sendo pior. O ócio produtivo, a gente tem que, eu acho, que a gente tem que colocar isso na nossa rotina, né? Aquelas brechas. Eu tenho alguns momentos que às vezes até eu falo, nossa, que ideia legal, eu gravo, põe no celular para eu lembrar, porque se você ficar trabalhando, você acaba não tendo isso. Não dá tempo, né? A máquina não para. Precisa restartar. O intestino é o nosso segundo cérebro, cuide bem dele. Isso virou mantra, o intestino é o segundo cérebro. Procede ou não procede? Não, ele tem vida própria, né? Então eu acho que assim, ele é muito sensível a qualquer mudança, tanto alimentar quanto ambiental, quanto situações psicossomáticas, né? Então, hoje a gente sabe que o cérebro é grande produtor de serotonina, ele é o maior produtor de serotonina, que dá essa sensação de bem-estar e tudo mais. E quando você tem uma alteração de flora intestinal, principalmente gera um processo inflamatório, ou eu como errado e faz essa mudança... Compromete tudo. Aí, óbvio, até o humor. Eu começo a ter o quê? Enxaquecas, eu começo a ter dor no corpo, eu começo a ter perda no meu rendimento numa academia de ginástica ou num esporte, eu começo a me sentir, eu começo a ter insônia, vários outros problemas que aparecem. Então, ele é uma pessoa, né, entre aspas, que tem que ser bem cuidada também. Não é só a parte alimentar, eu acho que tem todo o entorno que vem junto. Eu acho que acabaram os balõezinhos, ou tem mais um, deixa eu ver. Escala de Bristol. E as fezes? Isso aí. Isso é uma coisa até importante, que muitas pessoas vão no médico e às vezes ficam com vergonha de falar, né? Mas tem gente que quando o médico pergunta, como é que estão as fezes? A pessoa fala, não sei. Não olha, não quer olhar. Meu Deus do céu. E tem vergonha e tal. Então, o melhor dos mundos seria o tipo 3 e 4, porque o tipo 1 é quando saem fezes caprinas, são pedacinhos. A tipo 2 é como se fosse um cacho de uva, são um monte de bolinhas, tudo juntas. O tipo 3, ela parece uma salsichinha que vem com risquinhos, já está melhor. A 4 é o melhor, que é a salsichinha, é lisa. E as outras são da mesma maneira, mas pastosas para diarreia. Então, quando a gente observa o que a gente come, se eu comer muita gordura, se eu comer muita coisa... As fezes refletem. Vão refletir nisso também. Então, por exemplo, dietas muito restritivas, eu tiro muita gordura, eu fico com fezes caprina. Né? Então, é isso que eu falo, que por isso que precisa ter um balanço e ter cuidado com esses modismos, faça uma dieta muito radical, faça isso ou faça aquilo. Sempre o bom senso. E você olhar é importante porque se você tem um tipo de fezes, de repente começa a mudar, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso investigar. Opa, apareceu muco ou apareceu sangue, não está legal. Ou o intestino era muito preso e passou a ser mais confortável. São as mudanças, exatamente. Aí tem alguma coisa acontecendo. Para melhor. Exatamente. E isso durante toda a vida? A vida inteira. Hoje, vaso sanitário é obrigatório ser branco. Já teve alguns lugares... É obrigatório? É obrigatório. Eu porque não sabia. Você vai colocar colorido, preto, não tem. Porque exatamente até é obrigatório, a gente pede para que seja feito isso exatamente para que a pessoa tenha observar. Uma observação. Inclusive a cor da urina? Exatamente. Tão importante observar, né? Sim. Se de repente está muito concentrado, eu preciso beber mais água, ou de repente eu tenho alguma alteração hepática, ou algum remédio que eu estou tomando que está interferindo. Mesmo se tem sangue na urina, né? E assim por diante. No vaso sanitário escuro você não vê. A gente tem que observar o corpo. Do mesmo jeito que a mulher toca a mama e ela encontra um nódulo, tem que olhar, não é só olhar o rosto, tem que olhar o resto do corpo e observar se tem alguma mudança ou não. É impressão minha ou as mulheres têm uma dificuldade maior em lidar com o intestino e com as fezes do que os homens? Não, o homem, eu acho que ele é menos obstipado, ele tem menos problema. A mulher,
ela tem mais problema por causa das alterações hormonais. E muitas vezes, quando ela fala para o próprio médico dela, o ginecologista ou clínico, ele vai falar, isso é muito comum em mulher. E aí, às vezes, essa alteração dela de obstipação tem a ver com o períneo, por causa de gestação, tem a ver com menopausa, tem a ver com hormônios da menstruação, se ela usou DIU, se ela usou anticoncepcional. Então, muda muito, é muito complexo isso, né? Então, por isso que é importante ela sentar, falar tudo o que está acontecendo para ela num período prolongado de pelo menos uns 6 meses, estudar para ver se houve alguma modificação. Se observar mesmo. E examinar a paciente. O exame físico assim, ela resolve quase 90% da tua dúvida diagnóstica. E aí você complementa depois com outros exames. É porque assim, muita mulher também, assim, por ela ter ido no mercado de trabalho, atrapalhou, porque ela está trabalhando, ela não consegue ir ao banheiro. Então, ou por questões de higiene, ou por questões de trabalho. Às vezes é falta de tempo, né? Falta de tempo e acaba comprometendo. E homem já não, homem já vai e resolve, é outra história. Já que hoje é o Dia Mundial, a gente vai falar também de refluxo gastroesofágico. Tive que ler para falar direitinho. Tem uns nomes difíceis na medicina. Muito difícil, muito difícil. Que é o refluxo. Isso também é uma coisa, assim, 40% da população tem no seu dia a dia, né? É normal quando eu faço um abuso alimentar, se eu como algo muito gorduroso, uma carne de difícil digestão, se eu bebo algo alcoólico, eu tomo algo com gás, vai acontecer isso. Mas é normal pontualmente? Pontualmente. Então, o refluxo é fisiológico, o arrotar, eructar é fisiológico. Quando ele se transforma em algo crônico, né, algo frequente, aí eu tenho que investigar, tá? Então, alguma coisa está errada. Então, na grande maioria das vezes, esses pacientes só de emagrecerem, acertarem a alimentação, acertarem alguns remédios que dão refluxo, que ele vai conversar com o médico, e acertando outros problemas clínicos associados, eles ficam bons. Mas tem um grupinho que não vai ficar bom, ou porque tem uma hernia de ato grande, ou porque tem a válvula que separa o estômago do esôfago, que tem que ficar fechadinha e aberta. Então, esses doentes vão ter um pouquinho mais de sintomas e aí a gente precisa estudar se é um caso clínico, se é um caso cirúrgico, dependendo da gravidade do refluxo. Porque tem doente que tem que operar mesmo, tem doente que aspira, tem doente que tem barra, que é uma lesão pré-cancerígena, né? Que é uma outra coisa também, que é um sintoma clínico, que às vezes o doente tem refluxo e de repente desaparece. Nossa, eu não tenho mais dor. Então é porque houve uma barretização, houve uma mudança do tecido, ele se adapta para proteger. Mas um tecido atípico que sofre agressão pode vir a dar origem a câncer, né? Então, desaparecer não significa que o problema se resolveu, não. Muito pelo contrário, neste caso. Por isso que a gente precisa fazer essa avaliação, né? Essa avaliação é fundamental exatamente para o médico entender, o paciente entender se é um refluxo agudo ou um refluxo crônico. E refluxo crônico vai se tratar para o resto da vida. E o uso de antiácidos com outras coisas também é uma coisa que tem efeitos colaterais. Os remédios também não são isentos de problemas, né? Obrigada, meu querido. Eu pedi o tablet porque sempre tem perguntas para o Dr. Liboni e eu vou aproveitar. lá, falei. Vou aproveitar que ele está aqui. Hein? Lá. Vamos embora. Quando não se depende do SUS... A Vanessa, a primeira pergunta que eu vi. É fácil fazer exames preventivos. O meu irmão já tinha um pedido de EDA feito pelo médico devido a dores e queimações constantes, mas ele só iria conseguir fazer pelo SUS. Passou pelo médico do SUS para refazer o pedido e o médico disse que primeiro tinha que fazer uma dieta e anotar tudo o que ele comia, para depois ver se precisava do exame. Agora, para conseguir uma nova consulta, demora meses e o exame pode demorar quase 1 ano. Infelizmente, assim, a procura no SUS, né, aumentou muito. E olha, eu vou falar para ela que não é só no SUS. Hoje, se eu quiser fazer um exame de endoscopia ou colonoscopia no serviço privado, está demorando, quando não é uma urgência, 3 a 4 meses. Ulalá! Assim, não só porque as notícias vêm trazendo... Mas que a demanda aumentou muito. A demanda, ou tinha algo represado na época do Covid, aumentou muito. Então, você tem uma limitação no serviço público, né, de materiais e uma série de coisas, mas eu falo para ela que existe, quando ela for fazer qualquer investigação ou qualquer pedido ou qualquer consulta, o SUS disponibiliza uns aplicativos que você acompanha a posição e você alerta se você vai desistir ou não.
Num dos nossos canais, que a gente tem lá do canal da Clínica Factum, que você sempre divulga, nós chamamos um dos chefes da área do SUS, que ele orientou exatamente que o médico, quando ele percebe que existe alguma urgência, ele sinaliza e existe um grupo que passa na frente, ou entre aspas, passar na frente... Pela urgência. Pela urgência, não porque é conhecido. Sim. Antigamente era uma coisa muito complicada, porque às vezes ligava para um médico que trabalhava no hospital escola... E dava um jeito. Aí, hoje, olha, não. Estando na USP, na Santa Casa, você não consegue mais isso. É um encaminhamento vindo diretamente deles. Então, mesmo na Beneficência Portuguesa também era assim. Hoje você precisa ter um encaminhamento deste grupo do SUS. Disso. Então, existe um aplicativo que você consegue acompanhar a posição que você está, aonde está, e as pessoas desconhecem isso. Pois é. Outra coisa que para quem usa a rede privada, os laboratórios disponibilizam sem custo coleta domiciliar de sangue. Sim. Eu não sabia. Sim. Descobri esse fim de semana. Eu falei, mas sem custo, sem custo. O plano cobre, o plano cobre. Principalmente para idoso, para uma série de... São facilidades. Pessoas estão acamadas, isso ajuda muito. Exatamente. E é sem custo nenhum. E aí a moça, a funcionária, falou, mas muita gente não tem essa informação, acaba se deslocando. Sim. Pessoas idosas, com dificuldade de locomoção e tal, sem saber que tem esse recurso. Eu acho que a gente tem que começar, eu acho que o Brasil tem que investir bastante na medicina preventiva. Existem vários trabalhos, existem assim, trabalhos multicêntricos, assim, que a gente tem dados o suficiente para entender aonde é que se está tendo problemas. Então, por exemplo, quem é câncer de mama, qual a idade que vai fazer mamografia, como consegue-se fazer isso? Tem que ter uma associação do serviço público com o privado, como eu na época que eu era responsável por alguns hospitais, a gente fez parcerias com prefeituras, com hospital particular, e aí tinha algumas situações que a gente fazia a fila andar. Então, acho que algumas coisas vão ter que ser retomadas, porque nem sempre o serviço público consegue, por si só, resolver todas as encrencas. Só mais uma pergunta. A Adriana falou, quando eu tomo probiótico, acho que a minha gastrite melhora. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que assim, a gastrite, existem até alguns trabalhos que falam que é usado para fazer o tratamento e a ajuda no tratamento do Helicobacter pylori, mas ele não tem uma ação no estômago. Mas o que acaba acontecendo é que quando você faz uso do probiótico, ele melhora a flora intestinal. Então, eu tiro aquela desbiose, aquele processo inflamatório, aquela bactéria produz uma série de comidinhas, entre aspas, para o intestino, dá uma sensação de saciedade, eu como menos, melhora... Nossa, o estado geral deve melhorar. Melhora muito. Então, aí o que acaba acontecendo é que o meu sistema imunológico não perde mais tempo brigando com algo que eu tenho no intestino e ele vai estar concentrado em outras coisas. Então, como eu vou ter menos gás no tubo digestivo, eu vou estar comendo melhor. Obviamente, todos os trabalhos hoje que a gente sabe para doença inflamatória intestinal, seja retocolite Crohn, seja para síndrome de intestino irritável ou outras doenças, melhoram muito com a utilização de lactobacilos. Indicado pelo médico tem que ser? Eu acho bom, né? Porque às vezes você acaba indo em algum lugar que vai mandar manipular e você vai gastar dinheiro. Exatamente. Aí falam assim, eu vou comprar nos Estados Unidos porque a bactéria é bacana, vem com o passaporte. Aí você gasta as calças e não precisa, eu vou trazer do lado de fora. Não tem necessidade. Então, o ideal é trabalhar sempre com laboratórios. Hoje tem laboratórios sérios e você consegue, de uma certa maneira, ter um resultado bem bacana. Em todas as redes sociais, no Instagram, @ClínicaFactum, no YouTube, Clínica Factum, uma porção de vídeos super informativos, uma linguagem que a gente entende. Tem o podcast, Clínica Factum com C mudo e M de Maria no final. Muito conteúdo, interessante. Bem. E é legal porque as pessoas estão pedindo, até uma que eu tinha comido bola. As mulheres ligaram para o consultório e algumas fizeram e-mail dizendo, você pode falar de menopausa? Foi muito legal, eu não tinha pensado nisso. Então, sobre o tubo digestivo, se existe remédio, pílula da beleza, se funciona ou não funciona, qual o resultado em relação... Então, está sendo bacana porque está sendo um aprendizado, é bom que a gente fala com amigos e está todo mundo gostando. Se a gente está fazendo uma coisa de utilidade pública, show de bola. Então, informação de qualidade, gratuita, tal, alcance... Mas até agradeço porque parte essa utilidade pública eu sei que divulgou, né? Mas e acabou ajudando, né? Porque é um conteúdo maravilhoso. @ClínicaFactum em todas as redes, as redes sociais. Tem uma porção de perguntas, doutor Liboni, quando eu faço assim é porque é tudo pergunta rodando.
Depois, ó, gostaria de saber sobre gases, fala sobre soluço, qual o nome do aplicativo do doutor, o aplicativo... Não, esse é no SUS. No SUS. Quando passar em consulta no posto de saúde, eles fornecem isso. É só chegar para o médico ou para a enfermeira, ela vai orientar, porque quando você agenda o exame, você tem esse aplicativo. Ó, doutor, vai ter trabalho, tá? Vai sair daqui, mas vai continuar trabalhando. Tá bom. Obrigada por ter vindo, um beijo para a filhota, até breve. Mas eu vou falar para você...